Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão bem desafiadora de neurocirurgia sobre encefalocele. A ideia aqui é analisar cada detalhe, não só para saber qual é a resposta certa, mas para entender toda a lógica por trás dela. Vamos começar? E tá aí a questão. Veio direto da prova da UF de 2002. A pergunta parece simples, né? Qual a localização mais frequente das encefaloceles? Mas, quando a gente olha as alternativas, percebe que a resposta exige um conhecimento bem preciso de anatomia e epidemiologia. Qual seria o primeiro palpite? Vamos investigar isso juntos? E a resposta correta é a letra C, posterior supratrocular. Mas não adianta só decorar, né? O mais importante é entender o raciocínio clínico que leva a essa resposta. Por que exatamente essa localização e não as outras? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha, os números aqui não mentem. Se a gente pegar as populações ocidentais, e isso inclui o Brasil, a localização posterior, ali na região occipital, é disparada mais comum. Estamos falando de cerca de 80% de todos os casos. É uma estatística tão forte que praticamente não deixa dúvida e justifica totalmente a resposta da questão. Certo, mas a resposta não era só posterior, era a posterior supratorcular. Para entender essa segunda parte, a gente precisa falar de um ponto anatômico chave, a tórcula. Pensa nela como um grande cruzamento de veias importantes lá na parte de trás do crânio. A posição do defeito em relação a ela, se está acima, ou supra, ou abaixo, ou infra, é super importante para o planejamento da cirurgia e até para o prognóstico. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, olha só. A localização da encefalocele varia dependendo do lugar do mundo. Enquanto aqui no Ocidente a forma posterior é a que domina, lá no Sudeste Asiático o padrão se inverte totalmente. Lá as encefaloceles anteriores ou sincipitais são as mais comuns. Essa variação global é um prato cheio para cair em prova, né? E, independentemente da localização, tem um ponto que é fundamental para o prognóstico: saber diferenciar meningocele de encefalocele. Na meningocele, o que sai pelo defeito é só o líquor e as membranas que envolvem o cérebro. Já na encefalocele, o próprio tecido cerebral vai junto. E essa diferença, se tem cérebro no saco herniário ou não, nossa, isso muda tudo. Mas, afinal, como isso acontece? Basicamente, é uma sequência de falhas que ocorre bem no comecinho do desenvolvimento do embrião. Lá pela 4ª semana de gestação, o tecido que vai virar pele e o que vai virar cérebro não se separam direito. Isso acaba levando a uma falha no fechamento do crânio, deixando uma abertura por onde o conteúdo de dentro da cabeça pode escapar. E o que poderia causar uma falha dessas? Bom, existem alguns fatores de risco bem conhecidos. De longe, o mais importante e, o que é ótimo, o mais evitável, é a deficiência de ácido fólico antes e bem no comecinho da gestação. Claro, fatores genéticos e a exposição a certas substâncias também podem influenciar. A investigação costuma começar ainda na gravidez, com alguma alteração vista no ultrassom morfológico. Depois que o bebê nasce, a ressonância magnética vira o exame de ouro. Por quê? Porque ela mostra com clareza o que tem dentro daquela bolsa herniada. Já a tomografia computadorizada, principalmente com a reconstrução em 3D, é a melhor amiga do cirurgião na hora de planejar a correção do osso. Uma das complicações mais comuns e que precisa de muita atenção é a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido nos ventrículos do cérebro. Ela aparece em mais ou menos 60% dos casos de encefalocele posterior e muitas vezes vai precisar de um tratamento específico para ela, como a instalação de uma válvula, uma derivação. O tratamento é cirúrgico e os objetivos são bem claros. Primeiro, fechar bem a dura mater para criar uma barreira contra infecções. Segundo, resolver o que fazer com o tecido cerebral que herniou, que geralmente não é funcional e pode ser retirado. Depois, reconstruir a falha no osso e no couro cabeludo. E, claro, ficar de olho e tratar a hidrocefalia, se ela aparecer. É uma cirurgia complexa que precisa de uma equipe com vários especialistas. E aqui a gente chega no ponto talvez mais importante para o futuro do paciente. O prognóstico neurológico está diretamente ligado à presença e à quantidade de cérebro dentro da hérnia. Uma meningocele pura, sem tecido nervoso, tem um prognóstico muito, mas muito melhor. Já uma encefalocele grande, com bastante parênquima, é onde moram os maiores desafios. Agora, vamos voltar para a questão e passar um pente fino nas alternativas. A sincipital é a mais comum lá na Ásia, não no contexto da prova aqui. A posterior infratrocular até existe, mas é bem menos frequente que a supratrocular. E as basais, transitimoidal e transesfenoidal, são as mais raras de todas. Então, isso confirma, tanto por eliminação quanto pela epidemiologia, que a letra C era a única resposta possível.
Ok, vamos organizar as ideias. O que é que não pode sair da cabeça sobre encefalocele? Primeiro, no Ocidente, a localização mais comum é occipital. Segundo, prevenção com ácido fólico é essencial. Terceiro, ressonância magnética é o padrão ouro para ver o conteúdo. Quarto, hidrocefalia é uma complicação bem comum. E quinto, o prognóstico depende diretamente da presença de tecido cerebral. Anotado? E para não esquecer nunca mais na hora da prova, aqui vai uma dica de memorização. É só pensar em POS. P de posterior, que é a localização geral, O de occipital, a região específica, e S de supratroclear, a posição mais frequente. POS, simples, direto e muito eficaz. Para fechar, vamos fazer uma conexão da clínica com a ciência mais pura. O trabalho de Hans Spearman, que ganhou o Nobel em 1935 sobre como os tecidos se organizam no embrião, é a base de tudo que a gente entende hoje sobre por que defeitos como a encefalocele acontecem. Décadas depois, a descoberta da estrutura do DNA por Crick, Watson e Wilkins abriu o caminho para a gente começar a caçar as bases genéticas dessas malformações. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro, não é? Como é que as próximas descobertas da ciência fundamental vão continuar transformando a neurocirurgia? A resposta para isso está sendo escrita agora mesmo, nos laboratórios e centros cirúrgicos do mundo todo. Muito obrigado pela companhia nesta análise.